Oi, turma, vamos para a nossa aula de hoje. Assistam todo o vídeo, ok? Bom dia, turma. Hoje na nossa aula vamos falar de separação silábica. O que é uma sílaba? Isso vocês aprenderam lá no primeiro ano. Quando juntamos uma consoante com uma vogal, formamos uma sílaba. Mas existem sílabas formadas apenas por uma vogal. Azul, o A, é uma sílaba. Mas não há sílaba formada apenas por consoante. Toda consoante precisa de uma vogal. Observem as palavras escritas. Azul. O A forma uma sílaba. Já o ZU é uma sílaba formada por 3 letras. Bola. Bola. Tem 2 sílabas e cada sílaba com 2 letras. Bo, B-O, lá, L-A. Criança. O CRI é formado por 3 letras, ou seja, é uma palavra com 3 sílabas. Criança. Quantas vezes eu abro a boca para dizer essa palavra? Criança. São 3 sílabas. E o CRI é formado por 3 letras. Prestem bastante atenção nisso. Olhem só. Guarda. Guar tem 4 letras. Uma palavra formada por 2 sílabas, guarda, mas que tem uma sílaba formada por 4 letras, o guar. Transmissão. O trans tem 5 letras. Uma palavra com 3 sílabas, mas que uma delas tem uma sílaba formada por 5 letras, o trans. O mis tem 3 letras, o são tem 3 letras. Se eu for contar quantas vezes eu abro a boquinha para falar essas palavras, vocês vão perceber, ó, transmissão, 3 sílabas. Essa palavra, quando eu separo as sílabas, ela é formada por 3 sílabas. A mesma coisa com guarda, guarda. Eu posso fazer o teste também batendo palmas. Quem era lá do primeiro ano lembra que nós batíamos palminhas para contar quantas sílabas tinha a palavra, né? Então, olha lá, transmissão. Quantas vezes eu bati palmas? 3 vezes. Então, essa palavra tem 3 sílabas. Nós vamos aprender também que as palavras são classificadas de acordo com o número de sílabas. Existem palavras com uma sílaba que chamamos de monossílaba. Exemplo, nós temos um quadro aí ao lado, ó. Pé, mão, eu, mel, lei, dor, sol, fiz, ai. São palavras monossílabas. Quando eu separo as sílabas dessa palavra, não dá para separar, porque ela é formada por apenas uma sílaba. Então, não separa as sílabas, só abre a boquinha uma vez para falar pé, mão, eu. Então, são palavras que têm uma sílaba, monossílaba. Dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Casa, mesa, lápis, sonho, vida, gente, quarto. Palavras com 3 sílabas. Caderno, estojo, mochila. Quando eu falo essas palavras, eu abro 3 vezes a minha boquinha ou bato 3 vezes palminhas, né? Então, caderno, estojo, mochila. Quando temos essas palavras com 3 sílabas, elas são chamadas de trissílabas. E polissílaba são palavras que têm 4 sílabas ou mais. Lapiseira, matemática, felicidade. Aqui ao lado nós temos também polissílabas formadas por mais de 4 letras, tá? Então, eletrodoméstico, irresponsabilidades. Então, são palavras que têm, a partir de 4 sílabas, são chamadas de polissílabas. Aqui nós temos a maior palavra da língua portuguesa, né? Será que vocês conseguem pronunciar essa palavra? Essa que está destacada em vermelho? Eu vou falar para vocês. Pneumultramicroscópio silico-vulcano coniótico. Vou repetir. Pneumultramicroscópio silico-vulcano coniótico. Essa é a maior palavra da língua portuguesa. Essa palavra, quando nós classificamos, qual é a classificação dela? É monossílabo? Trissílaba? Dissílaba? Polissílaba? Qual é a classificação dessa palavra? Vou repetir mais uma vez.
Pneumotra microscópio vulcano coniótico. Será que você consegue? Agora, vocês vão fazer o jogo da página 69. Peguem o dado que está no encarte, montem o dado, vocês vão jogar junto com a família de vocês, tá? Então, decida aí no par ou ímpar, ou 2 ou 1, quem começa o jogo. Então, primeiro joga o dado. De acordo com a classificação que aparecer, você vai formar uma palavra, olhando lá naquele quadro em amarelo que está na página 69. Tá? Antes de iniciar o jogo, pessoal, façam a leitura do texto, tá? Tem um textinho aí com uma dúvida, né? Então, vocês leiam o texto antes de iniciar o jogo, ok? Então, olha só. Jogou o dado, por exemplo, se aparece lá no dado, aparece de sílaba, palavras com 2 sílabas. Você vai ter que formar uma palavra com 2 sílabas. Então, um exemplo que eu coloquei aí para vocês. 2 sílabas. Dado. Bate palminhas ou conta quantas vezes você abre a boquinha para você ter certeza se essa palavra tem 2 sílabas. Se tiver mais, não vale, tá? Tem que ser de acordo com o que tá lá marcadinho no dado. Então, 2 sílabas. Dado. Formei a palavra? Olha lá nas sílabas que tem lá na parte em amarelo, no quadro amarelo. Tem dá, tem o do, então dá para eu formar? Dado, sim. Aí eu vou lá no meu caderno, lá no seu caderno, e escreve lá, palavras com 2 sílabas. Escreva dado. Aí é a vez do outro jogador, tá? O primeiro jogador que completar o quadro é o vencedor. Porém, não é para parar o jogo. Você precisa continuar até preencher todos os quadros que aparecem aí. Palavras com 1 sílaba, com 2 sílabas, com 3 sílabas e palavras que têm 4 sílabas. Ok? Depois vocês vão completar o último exercício que aparece na página 70. Ok? Tem aí tudo explicadinho. Qualquer coisa, façam a leitura para vocês jogarem bem direitinho, tá bom? Um beijão, pessoal. Tchau, tchau.